A semana nem bem começou e o governo de Israel tem realizado ações que chamam cada vez mais a atenção do mundo, por incrível que pareça. Nós estamos mais de 160 dias de ataques ininterruptos de Israel a Gaza, à população de Gaza, desde que aconteceram os massacres realizados pelo Hamas no dia 7 de outubro, mais de 30 mil mortos, cerca de 13 mil crianças, 75% dos mortos são mulheres e crianças, população cercada, sem remédios, falta de água, sem alimentos, e mesmo assim Israel ainda consegue surpreender. Durante a semana, Israel fez aquilo que já faz há muito tempo. Atacou um grupo de iranianos, membros das forças revolucionárias do Irã, que estavam em Damasco. Obviamente, para Israel não existe soberania. Ataca um país indiscriminadamente, não está em conflito com a Síria, as pessoas estavam na capital da Síria, num ataque com drones, com mísseis, e matou alguns iranianos. Então, esse é o primeiro ponto. O outro é a morte de trabalhadores humanitários. Esses trabalhadores são de uma agência humanitária muito importante no mundo. Entre os que morreram, um palestino e o restante estrangeiros, britânico, canadense, né? Quer dizer, chama mais a atenção essas mortes. As pessoas, inclusive, postaram vídeos antes, muito alegres pela missão que estavam fazendo, servindo comida, alimento para a população de Gaza. E um terceiro é o fato de que as manifestações em Israel estão cada vez maiores contra Netanyahu, vão à casa de Netanyahu, principalmente dirigidas para a questão dos reféns. Netanyahu prometeu trazer os reféns. E as declarações de Netanyahu, tudo leva a crer, está mostrando isso, que Israel quer ampliar o conflito. As pessoas podem perguntar, bom, com dificuldade lá em Gaza, ele quer alargar esse conflito? Sim, porque isso faria com que os Estados Unidos e os aliados europeus continuassem bancando Israel, porque só por meio da guerra que o Netanyahu consegue manter no poder. E os ataques aos agentes humanitários, como eu tenho dito, já têm acontecido. Mas a circunstância desse é interessante, porque é um comboio que já tinha avisado onde estavam, estão percorrendo ali uma estrada na costa de Gaza, sabidamente que não há nenhum tipo de confronto, de conflito, não é um lugar visado, e foram sistematicamente alvejados por alto poder de fogo. Mostra um carro com um buraco no teto. Então, segundo os analistas militares, especialistas em conflitos, estão todos unanimemente dizendo que, obviamente, isso foi deliberado. Mais esse tipo de ação daquele que não tem limite, que faz o que quer. É essa situação que já está há um tempo, isso não é novo, mas cada vez chamando mais atenção. E, obviamente, matar esses trabalhadores humanitários é um recado. A famosa dissuasão pelo terror. Já antes disso, já era difícil estar lá entregando alimentos. Quem vai fazer isso agora? O objetivo é privar a população de Gaza de alimentos, usando a morte de outros. Ora, isso é definição de terrorismo. Terrorismo mata, terrorismo assassina e faz disso um comunicado para outros, né, provocando terror. É um verdadeiro terror nos agentes humanitários e, portanto, a consequência é cada vez maior de não chegar alimentos, com todas as restrições, a Gaza. E ele está sob fogo cruzado, ele vem a público numa atitude, no mínimo, estranha, né, dizer que isso acontece na guerra e com um leve sorriso no rosto. לצערנו, ביממה האחרונה היה מקרה טרגי של פגיעה לא מכוונת של כוחותינו באנשים חפים מפשע ברצועת עזה. זה קורה במלחמה, אנחנו בודקים את זה עד תום, עומדים בקשר עם הממשלות ונעשה הכל כדי שהדבר הזה לא יישנה שוב. Algumas pessoas, com razão, estão indignadas com isso. Mas, por fim, alguns textos, alguns artigos do jornal Haaretz
têm abordado essa questão com muita propriedade. Um deles diz que Israel não vai viver a vida inteira, o Netanyahu, em cima de Hasbara. Hasbara, literalmente em hebraico, é explicação. Mas ela acabou tomando outra conotação e se transformou quase que num marketing, né? Ou numa propaganda de guerra, de conflito. Então a Hasbara assumiu esse significado, é muito falado o termo, e esse articulista do Haaretz vai dizer, Israel não vai viver às custas de Hasbara, que é o que o Netanyahu pensa. Pelo contrário, ela está se mostrando completamente ineficiente, diz o articulista. Ainda bem. Né? Então não vai viver com propaganda. Porque os fatos, embora as propagandas, as mentiras, né, o apoio, que ainda tem muito do Ocidente, né, a degradação moral é muito grande. Isso leva, inclusive, a preocupação não só aos setores judaicos antisionistas que são muito grandes no mundo, mas até dentro, né, do sionismo começa a desconfiança com o que está acontecendo, os rumos que estão acontecendo o Estado de Israel. E como bem disse um autor comentando aí esse episódio, Israel tem pensado muito mais em tática do que em estratégia. As pessoas às vezes perguntam, o que vai acontecer em Gaza? Ninguém sabe, né? Porque está na mão de Israel e não há nenhum plano. Situação, por incrível que pareça, extremamente trágica. Há vários meses eu tenho vindo aqui falar sobre isso e cada vez pior. Vamos ver, vamos acreditar que com a pressão da opinião pública os governos possam pressionar Israel. E nada de conflito militar, basta fazer sanção econômica.